Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que ele mais precisava era de Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o que todos nós precisamos esta noite, a misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia, e Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E Ele diz: eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, você tem que dizer: eu sou um pecador. Você tem que dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas, assim como um alcoólatra. Antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra, para que você possa ajudar. No vício em drogas, você tem que dizer: eu sou um viciado em drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, preciso de ajuda, e ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo, que estava bem ali. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E este homem Bartimeu estava vindo da maneira certa. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus. E ele clamou no momento certo. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele venha a Jericó novamente. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais passar por aqui desta forma. Quando veremos algo assim em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que isso aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram, assim como fizeram aqui. E a igreja se uniu e cooperou como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele clamou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente e sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar com você, mas você não consegue ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: Efraim está ligado aos seus ídolos, deixa-o. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas existe um ponto além do qual você pode chegar, onde seu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue falando, você não pode mais ouvir. Então venha agora, enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho e ele disse: vai-te, Paulo, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Aquele foi o seu momento. Aquela foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o seu momento. Aquele que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje em dia pensamos em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que são 18.000 pessoas. E pensamos em termos de multidões, pensamos em encher nossas igrejas,
em encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante que Jesus não só pregou para as multidões, mas os maiores sermões que acho que ele já pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao seu redor. Ele poderia ter dito: não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou em seu caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou em sua veste. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele ama você e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas disse: chame-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente está perdido. Você precisa de alguém que o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas da multidão ao verem aquele pobre velho cego, imundo e sujo sendo chamado. Pela primeira vez, eu suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou os dois fora e correu até Jesus, prostrando-se diante dele. E então Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele estava cego há todos aqueles anos, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue imaginar isso? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber à minha vista. E eu acredito que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de pessoas cegas no mundo poderiam ser curadas ou sua cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual, no entanto, não pode ser evitada. Ela é causada pelo pecado e todos nós a temos, mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos e ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Alguns de vocês podem dizer: eu quero que ele perdoe meus pecados. Quero que ele me dê a certeza de que, se eu morresse neste momento, eu iria para o céu. Eu quero paz. Gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou confirmado, mas de alguma forma não tenho esse relacionamento pessoal com Cristo. Não tenho essa caminhada com Ele que eu deveria ter e gostaria de ter isso. Talvez você queira reafirmar seus votos de confirmação, seja o que for. E Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Não foi o dinheiro, não foram as boas obras, mas a tua fé te salvou. Estou pedindo para que você dê esse passo hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida em seu coração, faça o seu compromisso esta noite. Você sabia que, a cada noite que estivemos aqui, mais de 700 pessoas vieram a Cristo e fizeram um compromisso? Em ambas as noites. E o que vou pedir que você faça é o que já fizemos em toda a América Latina, em toda a Europa, em todo o Oriente, em toda a América e em todo o Canadá. Pedimos às pessoas que se levantassem de seus assentos e viessem à frente do palco, dizendo simbolicamente: eu preciso de Cristo. Eu quero a sua misericórdia, eu quero o seu amor e a sua graça. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Por que peço que você venha à frente e faça essa declaração pública? Porque Jesus foi pendurado na cruz publicamente por você. Ele não fez isso em particular. Ele fez isso publicamente.
E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando, e fez isso publicamente. E ele disse que, se não estivermos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai, que está no céu. É um compromisso público. E estou pedindo que você faça esse compromisso esta noite.